Estamos de volta para falar de saúde aqui no Link News. No Link Saúde de hoje, nós vamos falar sobre doenças inflamatórias intestinais que têm níveis muito variáveis de gravidade e diferentes complicações, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que não possui causa clara nem cura. Portanto, é importante estar ciente da gravidade dessas doenças e buscar prevenção. Vamos entender melhor esse assunto com a doutora Ana Olga Nagano, cirurgiã geral do Hospital Moriá. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Explica pra gente, em especial, essas duas doencinhas aí com nomes complicados. Imagino que do grande público, pouco conhecimento. Obrigada, Gustavo. Boa noite, Viviane. Boa noite. Então, as doenças inflamatórias do intestino, né, isso nós falamos do intestino delgado, não é, que temos em torno de 8 metros, e também do intestino grosso, que temos o reto ao final, que temos em torno de 1,5 metro. É uma inflamação, no caso da doença de Crohn, ela acomete preferencialmente o íleo distal, quer dizer, o fim do intestino delgado, que é antes de começar o intestino grosso. Mas essa inflamação ela pode ocorrer desde a boca até a parte orificial do ânus. Mas ela comumente acomete o íleo distal. É uma inflamação que acomete as paredes do intestino, de dentro para fora da mucosa até a parte da serosa, podendo levar a estreitamentos, então dificuldade de passagem do ar, do bolo fecal, como também fístulas, né, que são orifícios que você tem um extravasamento desse conteúdo intestinal, ocasionando septicemia, ocasionando aderências, que são as bridas, não é? E dificuldade para evacuar, também distendendo o abdômen. E ela é de causa desconhecida, sendo que a gente pode falar daqui a pouco mais algumas coisas em relação às possíveis causas, né? As possíveis etiologias. A doença da retocolite ulcerativa inflamatória, ela já acomete mais o intestino grosso, a parte distal, acomete o reto, não é? E ela também causa inflamação, causa abscessos, sangramentos, não é? E é muito sério, levando até quadros muito importantes de toxemia, de quadros de septicemia, precisando de internações com antibiótico, com corticoide endovenoso. Diarreias constantes, perda de peso, dores abdominais, pode-se dizer que a pessoa está com uma doença inflamatória intestinal? Sim, essas queixas são as principais que acontecem na síndrome do intestino irritável, né? Ou doenças inflamatórias. E para vocês terem uma ideia, as causas são desconhecidas, mas se sabe que há uma prevalência em meninas, né, no sexo feminino em relação ao masculino. A grande também incidência é antes dos 40 anos de idade, sendo mais difícil acontecer após os 50 anos. Casos de abuso sexual na primeira infância, na adolescência, tem uma alta prevalência nesses quadros de doença inflamatória. E também posso dizer que alguns alergogênicos, alguns alimentos, como muitos derivados da frutose, como derivados do leite, né, que é a famosa intolerância à lactose, que está tão em voga, tão comum hoje em dia. E os pacientes cursam muito frequentemente com diarreia, mas podem ter quadros também de obstipação, ou como dizem, constipação intestinal, que é o intestino preso, né, fezes endurecidas em bolinhas, não é? Com muco nas fezes, tipo um catarro, uma secreção clara, tipo uma clara de ovo nas fezes. Então, fezes em bolinhas, com muco, diarreia, né? Inapetência, fraqueza, perda de peso, não é? Dor, gases, a barriga fica muito aumentada. Isso leva até uma pessoa, ele vai, como é que eu vou dizer? Se afasta, né? Vai ficando embotada, não quer sair com os amigos, porque ela tem fica ficando muito restrito. Alimentação, não come isso, passa mal, tem que inúmeras vezes ao banheiro. E o tratamento, doutora? Pode chegar até uma necessidade de uma cirurgia ou não? Dá para fazer um tratamento com medicação? Como em casos mais graves, né, chega-se ao ponto de cirurgias. Por exemplo, se o paciente cursa mais com uma síndrome dessa doença inflamatória intestinal que cursa com diarreia, nós usamos o quê? Antiespasmódicos, medicações que tiram a peristalse, né, que diminuem esses movimentos acelerados que esses pacientes têm. Vamos ver se eles têm alguma intolerância alimentar, então excluir certos alimentos.
muitas vezes precisam tomar antidepressivos, né? Porque isso gera uma alteração psíquica muito importante. Nutri-los melhor. Remédios para cólica também nós damos, né? Isso para diarreia. Quando o paciente é obstipado, nós vamos usar laxantes, né? Mudanças de hábitos também da dieta, não é? E também quadros no Crohn, na doença de Crohn, que acomete mais o fim do delgado, chamado ilho, que tem a fístula ou estreitamentos, porque a parede fica tão inflamada que vai dando bridas, aderências, e o alimento não consegue progredir para o intestino grosso. Então, você tem que fazer uma enterectomia, ressecar esses segmentos que podem ser a cada 20 centímetros, a cada 1 metro. Então, você não é só localizado, você pode ter em várias partes do intestino esses estreitamentos que dificultam a passagem do ar e do bolo fecal. E nos casos de fístula, que tem os orifícios, buraquinhos pela essa inflamação e que vazam, né, esse conteúdo entérico, conteúdo de fezes, para fora da alça intestinal, dando abscessos, dando sangramento, febre, não é? Um quadro até de sepse. Tá certo. Temos que ressecar esses segmentos, de delgado ou do grosso. Tá certo, doutora. A gente conversou com a doutora Ana Olga Nagano, cirurgiã geral do Hospital Moriá, dando dicas e explicando pra gente essas doenças. Doutora, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada conosco. a você, Gustavo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Vi, boa noite.